você está no programa Se Liga na Educação. Meu nome é Tassiana Brasil e hoje é dia de aula de ensino religioso. Este conteúdo equivale ao 8º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre religião e ética. Mas para nós falarmos sobre religião e ética, é importante nós relembrarmos alguns conceitos. E hoje vamos começar falando sobre o conceito de valores. O que são valores? Valores são coisas que são importantes para as pessoas, que as motivam a agir, que as ajudam a tomar decisões e construir os seus planos, as suas metas, aquilo que elas querem para a sua vida e para o seu futuro. Existem muitos valores e eles não são iguais para todas as pessoas. Muito pelo contrário, cada pessoa tem alguma coisa que julga mais importante para si. E muitas pessoas possuem valores completamente contrários. Mas isso é uma coisa normal, porque afinal de contas são decisões pessoais, são escolhas pessoais, são motivações pessoais. Pois bem, um exemplo de valores que a gente pode citar é a liberdade. A liberdade, muitas das vezes, nos priva de outros valores, como, por exemplo, da convivência. Em alguns momentos, para que a gente consiga ter liberdade, a gente acaba tendo que abrir mão de conviver com alguém ou de estar em alguma situação que acaba nos privando um pouco daquela liberdade. Mas, por outro lado, a convivência ela é muito importante, porque ela nos ajuda também a nos encontrar o nosso lugar na sociedade, porque nós só sabemos quem nós somos a partir do momento que nós convivemos. A nossa identidade, em grande parte, ela é construída através da convivência com outras pessoas. Então, os valores da liberdade e da convivência, eventualmente, podem se chocar e será necessária uma escolha. E essa escolha vai depender do que é mais importante para aquela pessoa naquela situação. Um outro exemplo é quando nós falamos sobre a moralidade. O que é moralidade? Moralidade também tem um aspecto pessoal muito intenso. Por quê? Porque a moralidade não diz respeito a uma coisa que todos verão como certa ou como errada, mas diz respeito àquilo que você considera mais apropriado ou menos apropriado para a sua vida, para as suas escolhas pessoais, para a sua forma de viver. Então, eu vou usar como exemplo hoje de moralidade a questão do veganismo. O que é uma pessoa vegana? É uma pessoa que ela não come, ela não ingere nenhum produto de origem animal e ela também não usa nenhum produto feito a partir de animais. Por exemplo, ela não vai usar um sapato de couro ou ela não vai usar um cosmético, um remédio que foi testado em animais, porque ela considera que a vida animal ela tem um valor muito grande. Os animais também têm sentimentos, eles também sofrem. Então, para aquela pessoa consumir o animal de alguma maneira ou consumir algo que o animal produza, como, por exemplo, o leite, os ovos, o mel, para aquela pessoa é inadequado, porque, de alguma maneira, ela acredita que está explorando um ser vivo. Outras pessoas já olham e falam, não, peraí, o animal, ele é mais um ser na cadeia alimentar. Todos estamos dentro da cadeia alimentar, o animal não é diferente. Então, para algumas pessoas, o animal pode ser utilizado como alimento, porque elas acreditam que isso não vai influenciar tanto assim a natureza e que a própria natureza já fez dessa forma. Ora, alguma das duas pode ser considerada totalmente certa ou totalmente errada? Não.
Na nossa sociedade, é normal tanto a pessoa comer carne quanto ser vegana ou vegetariana. Isso é uma escolha pessoal. E aí, o que acontece? Quando nós falamos sobre essas escolhas que dizem respeito à forma como uma pessoa quer viver, mas que não são um certo e errado absoluto, aplicável a todas as pessoas, nós estamos falando de moralidade. Da mesma forma, nós agora vamos falar sobre a ética. Ética já é uma coisa mais geral, que vale para toda a sociedade ou para um grupo específico dentro de uma sociedade. Por exemplo, a maioria das sociedades considera errado matar uma pessoa. Então, matar é uma coisa muito grave, vai contra a vida humana. E normalmente as pessoas falam, olha, isso é errado, seja por questão religiosa ou não religiosa, mas o valor da vida humana é muito grande e por isso considera-se errado matar uma pessoa. Da mesma forma, em alguns contextos, nós temos valores que vão variar. Eu citei como exemplo da moralidade a questão do consumo de carne e o veganismo. Em algumas situações, o consumo ou o não consumo de carne são regras éticas. Por quê? Porque são comuns a um grupo muito grande da sociedade. Por exemplo, na Índia, o hinduísmo vê os animais como sagrados, então não se come carne de origem animal, não se come nenhum animal, porque é considerado que isso é uma forma de desrespeito com a presença da essência divina nos seres. E aí, por causa disso, o não comer carne acaba se tornando uma norma ética, porque todas as pessoas acabam não fazendo isso. Então, as regras éticas, elas são comuns a todo um povo, ou a um grupo muito grande dentro de uma população, e as regras éticas, em geral, elas são pensadas. Não é uma coisa assim, aí eu sinto que eu não devo fazer isso. Não, a regra ética é mais assim, olha, eu não vou fazer isso porque tem essa consequência ou porque afeta outras pessoas de alguma maneira. Bom, agora que nós já relembramos o que é valor, moral e ética, nós vamos passar para um exemplo que vai discutir sobre a aplicação desses conceitos. Vamos lá. Mas antes, vamos discutir um outro assunto. Olha só, os seus valores pessoais ajudam a moldar a pessoa que você quer se tornar. E isso por quê? Porque, normalmente, a vida que nós vamos construir, vocês estão aí na adolescência, cheios de sonhos, de dúvidas, de expectativas para o futuro. E a pessoa que vocês vão se tornar, em grande parte, deve-se aos seus valores pessoais, às suas escolhas pessoais, aos seus sonhos. Então, os seus valores, aquilo que é mais importante para você. O que é importante para você? É a sua família? É a liberdade de fazer aquilo que você tem vontade de fazer? É a convivência com os seus amigos e com as pessoas que você ama? É a sua religião? Esses valores vão te ajudar a escolher e a definir o que você vai fazer no futuro. Pois então, nesse momento, nós vamos passar para um exemplo de como os seus valores podem te influenciar a escolher alguma coisa ou a tomar decisões e até mesmo, será que você vai levar essas decisões à frente, dependendo do que for acontecer. E aí, eu vou usar como exemplo uma coisa que muitos de nós gostamos, que é ouvir música alta. E aí você está muito feliz, chega em casa,
põe aquela música bem alta, que está tremendo até o vidro da janela. E aí, daí a pouco, chega sua mãe, ou o seu pai, ou a sua avó, ou seus tios, a pessoa que mora com você e fala assim, escuta aqui, tá muito alta essa música. Olha só, quando você tiver sua casa, você pode ouvir música no volume que você quiser. Na minha casa é do meu jeito. E aí você vai embora pensando, mas como que pode uma coisa dessa? Eu também moro nessa casa, eu quero ouvir música alta. E aí você já começa a pensar, como é que eu vou fazer? Eu quero ter uma casa, porque quando eu tiver uma casa eu vou poder ouvir a música no volume que eu quiser, vou poder ouvir o tipo de música que eu quiser. Quais são os valores que estão envolvidos nesse seu desejo de ter uma casa e ali ouvir a música no volume que você quiser? Primeiro valor, a liberdade. Porque a liberdade, ela te permite escolher o que é que você quer, o que você quer fazer, como você quer fazer, a hora que você quer fazer. Só que suponhamos que você realmente trabalhou a vida inteira ali, juntou dinheiro, construiu a sua casa para você ouvir a música na hora que você quiser. Mas existem outros valores que estão envolvidos, além da liberdade. Por exemplo, e aí eu já passo a discutir a questão da moralidade. Será que ouvir música alta é bom em qualquer situação da vida? Porque o que acontece? Tem dias em que a gente está muito feliz, a gente quer dançar, quer cantar, quer celebrar, quer se alegrar bastante, mas esses não são todos os dias da vida. Por exemplo, vão haver dias no futuro em que você pode ter brigado com alguém que você gosta muito e você está chateado. Você pode ter terminado um namoro. Você pode ter perdido um parente, um amigo ou alguém que você ama muito. Você pode ter perdido seu emprego. Nesses dias, às vezes não é muito legal ouvir música alta. Tem dias em que é. Tem dias em que a gente quer ouvir música o tempo inteiro, o mais alto possível. Mas tem dias em que não é tão legal assim. Então, nesses dias em que não está tão legal assim, a gente faz uso da nossa moralidade, da nossa escolha pessoal de falar, não, hoje não é dia de música, hoje não está legal. É errado você ouvir ou deixar de ouvir? Não, não é. Mas é a sua escolha pessoal que te diz que, por exemplo, num dia em que você está triste, não rola você fazer um baile. Então, é uma escolha pessoal baseada nos seus sentimentos, nos seus valores e sim na sua moralidade de pensar, olha, nesse dia aqui não é adequado eu fazer tal coisa. Bom, mas ouvir música alta tem um lado ético? Tem também. Por quê? A ética vai te fazer escolher se é adequado ou não, pensando nas pessoas que te cercam. Às vezes você está num dia bom, você pode ouvir a música que você quiser, na hora que você quiser, você já conseguiu ter a sua casa, o seu espaço, a sua liberdade, mas o seu vizinho está com uma criança recém-nascida. Ou então, o outro vizinho pode estar naquele dia ruim, está sofrendo, está triste, morreu alguém na família. E aí você vai ouvir música como se nada estivesse acontecendo? Não vai. Por quê? Porque a ética tem dessas. Você tem que saber se aquilo que você vai fazer bem para o outro. E às vezes vai acabar se sobrepondo a algo que faz parte dos seus valores. Então, se a liberdade é um dos seus valores principais, em alguns momentos a sua escolha ética vai ser abrir mão desse valor da liberdade, mas porque houve uma necessidade de fazer uma escolha que beneficie outras pessoas. Bom, as crenças e convicções pessoais, elas são uma
importante fonte para os nossos valores. Por quê? Mês passado nós falamos sobre crenças e convicções. Uma pessoa que é religiosa, que acredita em Deus, ela tende a agir em conformidade com o que a sua religião ensina. Ah, professora, mas eu não sou religioso. Sim, muitos ateus, eles têm alguma filosofia de vida que os orienta, que os ensina, que os ajuda a escolher as suas atitudes, a basear os seus valores em algum princípio. Por quê? Porque todos nós precisamos ter uma noção de o que nós vamos fazer, de como nós vamos agir e de em que basear os nossos valores. Pois bem, essa busca pessoal que todos nós temos por sentido é que nos conduz a uma religião ou a uma filosofia de vida. Porque estar vivo todos estamos. É aquela coisa que fala, uma coisa é você sobreviver e a outra coisa é você viver. Em geral, as pessoas vivem porque são baseadas nos seus valores, nas suas expectativas, nas suas convicções, então elas buscam alguma coisa, elas buscam algo para si, para preencher esse desejo no seu coração, essa necessidade de sentido. E as religiões e as filosofias de vida são uma das formas que as pessoas podem preencher essa necessidade de sentido. Cada grupo religioso, ele possui a sua própria ética e a sua própria moralidade. Às vezes, uma coisa que para uma religião é certa, é adequada, é assim que se faz, para outra já não é tão aplicável, já não é dessa forma. Cada religião possui seus próprios princípios. Por quê? Porque a religião, ela traduz, em parte, as expectativas de uma cultura. Então, se as pessoas se sentem de uma forma, se elas se veem de uma forma, na religião delas, aquilo também vai aparecer. E por isso que as religiões, às vezes, elas variam. As suas expectativas são diferentes, a sua construção ética e moral também será diferente. Os certos e errados serão diferentes. Eu vou colocar aqui agora algumas religiões para a gente discutir sobre como que elas são e o que elas ensinam. Por exemplo, o judaísmo, ele baseia sua ética na Torá. A Torá é a lei, são os 5 primeiros livros do que é chamada Torá no judaísmo, ou do Antigo Testamento na Bíblia cristã. Aqueles 5 primeiros livros são o mesmo texto da Torá judaica. E a lei, ela vai ensinar que as pessoas devem respeitar o próximo, respeitar a natureza e também servir a Deus. Então, existe uma equivalência tanto de você servir a Deus, quanto de você saber como você lida com as pessoas, como você lida com os animais, como você lida com a natureza, porque o que é esperado na Torá é que o ser humano seja um reflexo de Deus na Terra. O cristianismo é herdeiro desse conceito, quando ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, fazendo ao outro apenas aquilo que você gostaria de receber. O budismo e o hinduísmo, eles também são religiões que têm uma origem muito parecida e eles falam sobre o Dharma, que é aquilo que está errado na humanidade, aquilo que a humanidade precisa aprender e melhorar, e o Karma, que são as dificuldades que todas as pessoas passam para que elas possam evoluir espiritualmente. Lembrando que o budismo e o hinduísmo são religiões que ensinam a reencarnação. Então, eles acreditam que as pessoas vão voltar várias vezes, vão nascer, morrer, para aprender a ser pessoas melhores. E assim elas aprendem os seus princípios éticos através desse ciclo do karma e da reconstrução. E
o candomblé, que é uma religião afro-brasileira e que ensina que as pessoas devem buscar devem se aproximar do seu orixá de referência, que vai lhes propiciar essa orientação ética e moral. Para hoje, para a gente refletir, eu gostaria que vocês pensassem sobre quais são os valores que são importantes para vocês e se a sua conduta está te conduzindo para os seus valores ou está te afastando deles. Um abraço e até a próxima aula!